Saúdo, amados, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Neste momento, me dirijo a toda a Igreja Evangélica Assembleia Livre em Moçambique e além fronteira. Neste momento em que o país e o mundo inteiro estamos a atravessar um momento muito crítico, que é da pandemia coronavírus. É neste sentido em que, em nome da Direção Nacional, em nome do Conselho da Direção Executiva, pedimos este tempo para dirigirmos algumas palavras à Igreja, palavra de conforto, palavras que pensamos nós que poderão nos ajudar a fortalecer a nossa fé. Palavras como pessoa que sou, posso não ter, se calhar, suficientemente que possam hoje levantar e continuarmos firmes nos caminhos de Deus. Daí que me socorro no livro sagrado que é a Bíblia, que eu gostaria de partilhar algumas passagens como forma de dizer que, como é de conhecimento de nós todos, as igrejas estão de jeito como estão, que todos nós sabemos, e fomos orientados que devíamos permanecer nas nossas casas, mas isso não significa que o permanecer em casa, fechar a igreja, devemos também fechar o nosso coração, fechar a nossa boca. Assim peço à amada igreja para partilharmos juntos a palavra de Deus no livro de Miqueias 7, versículo 7. Essa palavra lê-se da seguinte maneira: eu, porém, esperarei no meu Senhor. Esperarei no Deus da minha salvação. O meu Deus me ouvirá. Apesar dos pesares em que o mundo está atravessando, em que todos nós estamos a passar por esta pandemia, o nosso socorro, o nosso melhor refúgio, o nosso remédio dos remédios, não podemos encontrar em outro lugar senão na presença do Senhor. O profeta aqui nesta passagem, quando ele se colocou olhando para Deus, estava passando por o mundo estava passando por situações adversas, situações angustiosas, corrupção, suborno, doença, todo tipo de mal estava a assolar a terra nesse momento que o profeta Miqueias aqui, ele diz que apesar dos pesares, o único lugar onde ele deve buscar
O socorro é na presença do Senhor. Na presença do Senhor temos a melhor consolação. É o melhor lugar onde nós devemos refugiar-nos. Não permitamos que o diabo se rejubilie neste momento em roubar a nossa fé. Não permitamos com que o medo nos faça retroceder. Nós temos que, com a viva voz, nós como a igreja do Senhor, dizer que venha o que vier, se for para vir, mas nós sempre estaremos fitos nossos olhos no Senhor, porque é lá onde poderá vir a nossa ajuda, a nossa proteção, a nossa cura, etc, etc. Essa passagem podemos secundar por uma outra passagem no livro de Salmos 28, versículo 8, que diz assim: o Senhor é a força do seu povo, Ele é a fortaleza salvadora para o seu ungido. Mais uma vez, nós encontramos aqui promessas, garantia que todos aqueles que se refugiam no Senhor estão-se a refugiar numa força invencível. Estão a se refugiar numa fortaleza tal e que Ele não deixa o seu ungido abalado sem o seu socorro. E essa passagem também podemos associar com uma outra também que se encontra no livro de Salmos 91, versículo 10, que quando nós depositarmos a nossa confiança nele, que é o nosso refúgio, nele que é a nossa força, a passagem em Salmos 91, versículo 10, diz que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à sua tenda. Então, há um ganho para a igreja, há um ganho para o mundo, há um ganho para nós todos, se fizermos do Senhor o nosso refúgio. Há uma proteção divina. Isso nos leva a recordar também nos tempos primórdios, quando houve nos tempos que lá vão a peste, lá no Egito, quando o povo de Deus, sob orientação do Espírito Santo, acataram a orientação de Deus, pegaram no sangue do cordeiro, untaram as portas de cada casa de cada israelita. Nenhum mal entrou na tenda de cada israelita, porque estava lá o melhor guardador, que é o Cordeiro de Deus, que representava na altura a morte e a ressurreição do nosso Senhor Jesus Cristo. Então, neste momento em que todo mundo não sabe onde buscar o refúgio, eu convido a amada igreja, para todos nós, mais do que nunca, é buscar a face do Senhor, redobrar a nossa confiança nele, pedirmos o seu auxílio, orar também para os nossos irmãos que neste momento já contraíram essa doença que está a assolar o mundo, indo-nos avante, intercedendo por os irmãos para serem curados. Antes de eu terminar também, gostaria de não deixar de dar graças por aquilo que Deus tem estado a fazer no nosso país. Se tomarmos em consideração esta doença, onde tem estado a passar, já fez óbitos e óbitos. Mas graças a Deus, aqui em Moçambique,
contraímos doença, sim, mas Deus tem estado em cima, não tem permitido que houvesse óbito. Eu creio que isto é fruto das orações da igreja. Daí que estou a exortar que nas nossas casas não devemos apenas estarmos a assistir, a somarizar o número das pessoas que estão -se a contaminar, mas ao tomar conhecimento disso, temos que interceder. Esperar no Senhor não significa irmos sentar, olhar, e como se as coisas vão acontecer automaticamente. Significa que nós temos que tomar cada momento em espírito de oração, estarmos a interceder, estarmos a cancelar que essa pandemia não tenha poder de fazer o que o diabo, se calhar, tenha preparado que viesse a acontecer. Mesmo para terminar, a palavra de Deus aqui no livro de Salmos 125, versículo 1, diz assim: aqueles que confiam no Senhor são como um monte Sião, que não pode ser abalado, mas permanece para sempre. Em poucas palavras, meus amados irmãos, é mais ou menos isto que eu, neste momento, queria trazer como palavra de reflexão. O monte aqui representa o quê? Lugar seguro, lugar que não é algo que se agita de qualquer maneira. Lugar representa fortaleza. O que o mundo precisa neste momento é Deus, é só Deus. Deus não está à procura. Ele não está à procura daquilo que poderá ser a solução do que estamos a passar. Ele é a solução. Enquanto o mundo ainda está à busca disto, mas aquilo, Deus, Ele só diz a palavra. Apenas com a palavra resolve o problema. Então, fixemos a nossa fé, os nossos olhos, os nossos pensamentos, a nossa fé, sobretudo, apesar dos pesares, devemos sempre confiar no nosso Senhor Deus, porque Ele é a nossa cura. Que o Senhor nos abençoe ricamente e muito obrigado a todos nós. Agradeço em nome do Conselho da Direção Nacional, agradeço a presença aqui do pastor, nosso pai pastor Zeco, pastor Feliciano Matabé, pastor Maumani, nosso pastor superintendente nacional adjunto, pastor Jorge Nové, bem assim como o pastor Mote, em representação dos demais membros que fazem parte deste conselho, sem se esquecer que este por imperativo da distância, poderiam estar aqui também os outros membros que fazem parte deste conselho, que é o caso concreto do pastor Stora, que é o nosso superintendente regional da Zona Norte, pastor Custódio, também membro deste conselho, em Pemba. Temos na Zona Sul o nosso superintendente nacional honorário, que é o pastor Von Gleb. Temos o pastor provincial Gonçalves Mazir, temos o pastor Azarias Rubê, o pastor Macamo, pastor Zacarias Lubo e demais pastores. Pastor Madeira, que é o nosso representante da Zona Centro. Então, todos esses são os irmãos que fazem parte do Conselho, que neste momento em que atravessamos, apesar das distâncias, redobremos as forças para que o corpo do nosso Senhor Jesus Cristo não se perca. A distância, quer seja
de várias formas, vamos fazer de tudo para salvaguardar o corpo de Cristo. Muito obrigado. Saudação no nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Nesta hora do dia, quero vos cumprimentar e dizer à província que estamos aqui reunidos na sede da Igreja Provincial em Congolote, e isso para falar do que está a acontecer nos dias de hoje, sobre coronavírus e a Igreja na cidade de Maputo e província. Assim como nós falamos que vamos apresentar a situação que está a acontecer na cidade e na província de Maputo, assim como em Moçambique, estamos aqui na sede e uma parte da direção provincial está comigo, e só para encorajar a Igreja que não deve dormir nestes dias, mas que deve continuar orando. A palavra diz que se o meu povo, aquele chamado do meu nome, ouvir a minha palavra e se humilhar e se humilhar e arrepender-se, Deus é fiel, diz que vai perdoar essa nação, e essa nação é Moçambique. Então, para dizer que a província de Maputo, assim como a nação, já ouvimos o pastor nacional a falar, dirigindo a nação, Maputo, vamos orar, vamos ajoelhar e humilhar-nos perante a Deus. Todas as igrejas provinciais, todas as igrejas locais, todas as igrejas, as zonas, vamos orar. Isso dizendo que todas as igrejas significa cada pessoa é igreja, porque por causa da situação, como ouvimos o nosso presidente a dizer, não podemos abrir as portas das igrejas, mas ele não disse que não se pode orar, ele nunca falou isso. Então, cada pessoa, cada família, onde estiver, vamos orar, vamos humilhar a Deus, porque esta doença é uma doença que veio hoje, mas precisa de cada crente, de cada pessoa, de cada adorador, e evocar, falar a Deus, ela vai desaparecer. Por quê? Porque o nome de Jesus está acima de todos os nomes. O nome de Jesus, não há nenhuma doença que está acima do nome de Jesus. Essa é a mensagem que a direção provincial endereça à província. E não só à província, à nação, e não só à nação, a todas as nações. Maputo para Jesus. No nome de Jesus. Esta mensagem não vamos alongar mais, porque o tempo é muito curto. Devemos orar, intercedendo para o presidente News, intercedendo para o Ministério da Saúde, intercedendo para o Ministério da Defesa, intercedendo para o Ministério da Educação, intercedendo para todos os ministérios. Deus, eu sei, estou certo, vai nos ouvir. Amém. Paz e graça, amados no Senhor, queremos agradecer ao nosso bom Deus por este momento oportuno que Ele nos deu, de estarmos aqui para partilhar a palavra do Senhor. Sabemos que o nosso Deus, Ele é um Deus que nos ama bastante, de modo que Ele, em todos os momentos, Ele tem uma palavra fresca para nós, para motivar-nos, para edificar-nos, para vivificar-nos e fazer de tudo aquilo que providenciou para o seu povo. Daí que gostaria que pudéssemos abrir as nossas Bíblias. Você que me acompanha, por favor, Apocalipse capítulo número 1, vamos ler partindo do versículo de número 3 até o versículo de número 5, que diz assim a palavra do Senhor. Bem-aventurados os que leem, bem
como os que ouvem as palavras desta profecia e obedecem às orientações que nela estão escritas. Portanto, o tempo desses eventos está às portas. Saudação às 7 igrejas da Ásia. João, às 7 igrejas que estão na província de Ásia. Graça e paz a vós outros, da parte daquele que é, que era e que há de vir, e da parte do sétimo Espírito que assiste diante do seu trono. Versículo número 5. E de Jesus Cristo, que é a testemunha fiel, primogênito dentre os mortos, o soberano dos reis da terra, ele que nos ama e mediante o seu sangue nos libertou de todos os nossos pecados. Versículo número 6. E nos constituiu reis e sacerdotes para servir a Deus, seu Pai, e ele, portanto, sejam glória e domínio pelos séculos dos séculos. Amém. Amados, estamos perante situação em que há necessidade de que nós voltemos àquilo que é a essência daquilo que Deus quer por nós. Momentos em que a palavra de Deus ela deve se enraizar em nós, de modo a produzir o efeito que ela é enviada para trazer para nós. A palavra de Deus é toda, acabamos de ler em Apocalipse capítulo 1, versículo número 3 a 6. João, ele decifra o quão alguém pode ser abençoado simplesmente por ler e ouvir as palavras da profecia. Por que essa pessoa pode ser abençoada? Primeiro porque as palavras, elas são palavras divinas, elas são derivadas do trono de Deus. São palavras que saem daquele ser eterno, aquele que senta no meio de um fogo consumidor, aquele que, na sua essência, ele dá vida e dá com abundância. Aquele que, quando se apresenta em certas circunstâncias, não importa como elas podem ser difíceis, ele vivifica, ele dá a esperança, ele causa com que há transformação. Veja que quando João escreve essas palavras, também conseguimos notar que a bênção que ele fala, não simplesmente por ouvir. Lembre-se, a palavra de Deus diz que a fé vem pelo ouvir, e ouvir da palavra de Deus. Quando nós ouvimos a palavra de Deus, há uma edificação da fé dentro de nós, de modo que todo aquele que é ouvinte, todo aquele que lê essa palavra, fica restaurado, fica vivificado. Paulo, ou seja, o João aqui, decreta uma bênção apostólica, atribuída àqueles que leem e ouvem essas palavras. 2, aqueles que creem neste ser eterno que reside no meio do carvão do fogo consumidor, mas que esse Deus, ele se humilha ao nível de procurar comungar conosco como seres humanos. Nós como seres humanos, nós como homens, recebemos uma graça, de modo que quando Davi ele escreve o livro de Salmos, capítulo de número 8, versículo, capítulo número 8 dizia, em Salmos, no capítulo número 8, Davi diz o seguinte: quando eu contemplo nas obras das suas mãos, quando olho para os céus e a terra, e contemplo nas obras das suas mãos, o que é o homem para que tu pudesses se comunicar com ele? O que é o homem para que tu pudesses comungar com ele? O que é o homem que tu o encheste de glória e coroaste ele com honra? Daí que quando nós estamos em Deus, daí que quando nós comungamos com ele, há uma esperança. Essa glória causa com que nós possamos ficar transformados ao nível de vencer qualquer situação em que nós possamos estar a encarar na vida. Quando nós temos comunhão com esse Deus, quando nós temos comunhão, nós sabemos quem somos em Cristo, na qualidade de homem, nós derivamos a essência desse Deus e nós temos a capacidade de confrontar qualquer situação que possa ocorrer na nossa vida. João, quando ele está dentro dessa visão,
ele expressa do modo que ele deriva, ele fala algumas qualidades, ele fala o qual Deus nos agracia. Veja que aqui no versículo de número 5, diz, partindo do versículo de número 4, diz que ele escreve às 7 igrejas da Ásia e diz: graça e paz. Graça e paz. A graça de Deus, o dom imerecido do Senhor, é pela qual nós fomos constituídos ou eleitos para que nós possamos ter essa interação com esse ser eterno. Essa graça pela qual nós conseguimos derivar o divino, derivar a essência divina ao ponto de conseguir ultrapassar qualquer circunstância que nós temos, que nós possamos passar no caminho da vida. Aqui ele começa a nos revelar aquilo que eu irei chamar da dimensão da revelação da nossa identidade. Ele nos dispõe aqui certos elementos, esses elementos que constituem aquilo que causa com que nós possamos chegar a essa identidade, a identidade de sermos reis e sacerdotes. Diz aqui o versículo, se me permitam voltar à leitura, o versículo de número 4. Diz que João, as 7 igrejas que estão na província de Ásia, graça e paz para a voz da parte daquele que era a de vir, da parte do Santo Espírito e que assiste diante do trono, e de Jesus Cristo. O primeiro aspecto, quando nós temos essa graça de Deus como homens, devemos entender que essa graça nos capacita para nós termos boa relação com Deus. Na qualidade de homens, quando nós recebemos essa graça que Jesus nos deu, nós temos interação. Nós começamos a comungar de modo que Ele começa a decifrar ou a revelar segredos que causarão com que surja uma potencialidade dentro de nós. Essa potencialidade, essa natureza divina que vai causar com que nós possamos ser vitoriosos nos caminhos da vida. Paulo diz em 2 Coríntios capítulo número 2, versículo número 14: graças a Deus, aquele que nos lidera vitoriosamente nos aspectos da vida. Ele diz que esse Deus, através do conhecimento de Cristo, causa com que nós possamos espalhar, exalar ou exprimir para todos os povos, para todas as pessoas, aqueles que estão sendo salvos e aqueles que estão sendo liderados para a perdição. Somos como um perfume suave para eles. Por que esse odor? Por que esse perfume? Por causa da essência de Deus que nos amou, a essência de Deus que habita em nós, a essência de Deus que quer com que Ele possa Ele deseja que nós possamos chegar ao nível de nós demonstrarmos a capacidade dele em nós. Aleluia. Continuando, os aspectos que eu referi aqui. Primeiro ele fala da paz, a graça de Deus. 2. E ele fala sobre os 7 Espíritos do Senhor. Estes que assistem perante Deus. Quando nós interagimos com esse Deus, há uma qualidade de nós começarmos a ter a derivação da essência daquele que vive para todo sempre. Aquele ser que dá a vida. Aquele ser que causa com que nós possamos ultrapassar qualquer coisa. A interação com ele deriva no ser humano, causa com que esse homem possa ser transcendental, possa ser uma pessoa capacitada de dominar as situações e ultrapassar. Olha, estamos num momento em que estamos passando pelo coronavírus, novo coronavírus, o Covid-19. Mas independentemente daquilo que possa acontecer, aquilo que está acontecendo em todos os lugares do mundo, quando nós sabemos quem somos nós em Cristo Jesus, certamente iremos passar pelo fogo e nós não vamos ser queimados. Certamente vamos passar pelas águas profundas e não vamos nos afundar. Por quê? Porque grande é aquele que habita em nós do que aquele que está no mundo. Porque o Senhor, sustentor de todas as coisas, está em nós. Porque aquele que tem os desígnios, aquele que tem a última palavra, aquela palavra que dá a vida, ele reside em nós.
Este é o momento de nós voltarmos à essência daquilo que Ele fez por nós. Veja, como homens, nós fomos constituídos reis e sacerdotes. Por que rei? Rei é aquele que exerce o domínio. Rei é aquele que contém a capacidade da gerência, aquele que contém a estratégia da administração do seu exército, aquele que contém a sabedoria para que ele possa gerir e governar o seu povo. Você, como um homem, precisa saber que Deus te dá essa capacidade. Em momentos como este, você precisa saber que você é rei. Sendo um homem, você precisa saber que você foi dado todas as qualidades de você ser o sacerdote. Em momentos em que o decreto presidencial é de nós ficarmos em casa, quem tem a responsabilidade de ministrar a casa é você. Quem tem a responsabilidade de derivar aquilo que sai de Deus para suas crianças, para sua esposa, é você. Quem tem esse desígnio de Deus, essa inspiração que vai causar com que aquilo que é inspiração de Deus para a vida do ser humano, da sua família, a responsabilidade está com você. Você é rei e sacerdote. Este é o momento em que essa dimensão em que Jesus constitui em você, ela possa se manifestar. Essa é a minha exortação para ti no dia de hoje, de que Deus te eleve ao nível de você exercer esse senhorio, ao nível de você exercer esse ministério sacerdotal. Que Deus te unja neste dia que você ouve esta palavra, ao fim de você ter sobre si um manto sacerdotal para ministrar para a sua família, um manto sacerdotal para você dar a palavra da esperança para os seus filhos, para aqueles que estão ao seu redor. Você precisa ter a coroa do rei ao nível de ter a inspiração, as diretrizes que vão causar com que você possa dar a providência para aquelas pessoas que estão embaixo do seu domínio. Rei contém as chaves da casa do tesouro. Rei é aquele que contém a provisão. Para quê? Para dar o sustento das pessoas que estão debaixo do domínio que ele tem. E Deus não te constituiu rei, sem que ele possa te capacitar com aquilo que é necessário para você gerir essa situação. Endereçar o nosso agradecimento a todos os homens, a todos os pais de família que nos acompanham, que estão ouvindo esta palavra. E gostaríamos de orar para que Deus possa te capacitar ao nível de chegar a essa dimensão da revelação da sua identidade, assim como abordávamos aqui a palavra de Deus. Agradecemos também a todos aqueles que estão nas suas casas em quarentena, todos aqueles que fazem de tudo para se promover, para que essa situação não possa dar mais continuidade. Agradecemos a Deus por ti. Agora, enquanto você acompanha, saiba que o Espírito Santo de Deus irá causar com que haja transformação, irá causar com que você possa receber a bênção do Senhor, aquela bênção ao nível de você exercer o ministério sacerdotal na sua casa, o ministério do rei na sua casa, no nome santo e poderoso de Jesus. Nós oramos neste dia para que a graça do Senhor possa te atingir. Nós exortamos o Santo Espírito de Deus para que possa tocar o seu coração. Ative em ti aquela expectativa, aquela fé inabalável, para que tu possas ser aquilo que Deus te constituiu. Jesus, te agradecemos. Muito obrigado por este momento. Muito obrigado, Senhor. Abençoa a vida de todos aqueles que nos acompanham. No nome santo e poderoso de Jesus. Amen. Amen.